A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, em Cristo Jesus. Bom dia a vocês ouvintes. Meu nome é Davidson. Eu estou aqui para entregar uma mensagem do Senhor e estar orando pela sua vida. Hoje, dia 9 de junho de 2025. E irmãos, antes de nós iniciarmos, eu queria pedir a vocês que acompanhem os vídeos e ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu gostei. Porque, irmãos, quando você faz isso, você manda uma mensagem positiva para o YouTube, para que o YouTube ele mande esse vídeo para mais pessoas. Então, irmãos, você que ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, deixe seu gostei, para que esse vídeo possa alcançar mais e mais pessoas. Amém, irmãos? Vamos para a palavra de hoje. Nós vamos orar daqui a pouco. Mas antes, irmãos, eu queria deixar uma palavra do Senhor para a sua vida. E a palavra de hoje, ela se encontra lá no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 22. A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: certo dia, Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Mestre, Mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. A tempestade cessou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: onde está a fé de vocês? Amedrontados e admirados, perguntaram uns aos outros: quem é esse que até aos ventos e às águas dá ordem? E eles lhe obedecem? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, eu queria falar com vocês nessa manhã sobre desespero. Mas, irmãos, não é simplesmente um desespero normal, comum. É um desespero, irmãos, no qual a gente olha para a nossa situação, a gente olha para a nossa vida e a gente não vê uma saída. E bate aquele desespero, bate aquela angústia. Irmãos, foi essa mesma angústia, esse mesmo desespero que os discípulos sentiram quando eles perceberam que o barco, que a embarcação, que o navio onde eles estavam, estava prestes a naufragar. O texto, irmãos, no qual nós acabamos de ler, vai nos contar uma história. Jesus ele estava no barco, juntamente com seus discípulos. E a palavra do Senhor, irmãos, vai nos dizer que em determinada hora daquela viagem, Jesus ele dorme. E quando Jesus ele dorme, irmãos, o texto vai nos dizer que cai sobre aquela embarcação, cai sobre aquele navio uma forte tempestade. E os discípulos, irmãos, eles começam a ficar desesperados. Eles começam a ficar aflitos, porque a tempestade ela é tão forte que ela começa a inundar o barco. E o barco, irmãos, ele começa a balançar do lado para o outro, como se ele quisesse virar, como se ele quisesse tombar. E a palavra vai continuar nos dizendo, irmãos, que os discípulos eles clamam a Jesus e falam: Mestre, você não se importa que nós morramos? E Jesus ele se levanta, ele repreende o vento, ele repreende a tempestade e tudo volta ao normal. Irmãos, muitas das vezes isso acontece na nossa vida. Muitas das vezes nós passamos por uma situação muito difícil, uma situação muito complicada, e a gente começa a se desesperar.
Geralmente, irmãos, quando a gente está mediante a uma situação que não tem saída, quando a gente vê que o cenário é um cenário de morte, como aconteceu com os discípulos, o cenário era de morte. Eles estavam em alto mar, uma forte tempestade, não tinha como escapar, não tinha como fugir. Se eles pulassem para fora do barco, eles morriam afogados. Se eles continuassem no barco, a tempestade ia derrubar o barco. Ou seja, não tinha escapatória, não tinha saída. E talvez, irmãos, você que está ouvindo essa mensagem nessa manhã, você está passando por isso. Talvez você está mediante a uma situação que você fala, não tem mais jeito. E você começa a se desesperar, você começa a ficar aflito, a ficar apreensivo. E você fala, não tem mais jeito. Eu estou falando aqui, irmãos, para pessoas que têm um filho que está nas drogas, que está na bebida. E você tem orado por esse filho. E quanto mais você ora, quanto mais você clama a Deus, quanto mais você ora, mais o seu filho ele piora. Eu estou falando aqui, irmãos, para pessoas que querem se firmar na presença de Deus. Mas quanto mais essa pessoa pede para que Deus venha firmar os teus passos, os teus caminhos, quanto mais você ora para que Deus ele venha te libertar do pecado, mais parece que você peca. Eu estou falando aqui, irmãos, para pessoas que estão desempregadas. E quanto mais você ora a Deus pedindo um emprego, parece que mais as portas se fecham. Irmãos, parece que a sua vida está dessa forma. O cenário é de morte, o cenário é de que não tem mais jeito, é de que está impossível, de que você não vai conseguir. O cenário, irmãos, é de desespero, o cenário é de dor, é de angústia, o cenário é de morte. Assim como os discípulos olharam para a situação, olharam para a tempestade, olharam para o vento, olharam para as águas inundando o navio, a embarcação. E eles pensaram consigo mesmo, não vai ter como, a gente vai morrer. Mas sabe, irmãos, o que é interessante? Os discípulos, irmãos, por mais que eles conheciam Jesus, os discípulos já tinham visto milagres de Jesus. Jesus já falou com eles que ele era o Messias, que ele era o Filho de Deus, o enviado. Os discípulos já tinham visto, irmãos, maravilhas por parte do nosso Senhor Jesus. Os discípulos, irmãos, eles poderiam ter parado um pouco para pensar. Eles poderiam parar um pouco para refletir e pensar, não, peraí, Jesus está no barco. O próprio Filho de Deus está no barco. E se o próprio Filho de Deus está no barco, esse navio ele não vai naufragar. Se o próprio Deus, em forma de ser humano, está aqui conosco, não tem como a gente morrer. Não tem como esse barco virar. Não tem como essa tempestade nos derrubar. Irmão, se eles parassem um pouco para pensar em meia situação difícil, eles iriam chegar à conclusão de que nada ia acontecer. Mas, irmão, sabe, eu não culpo os discípulos, não. Porque em meia tempestade, em meio, irmãos, ao cenário difícil, em meio ao cenário de morte, a gente tende a se desesperar. Isso é normal, irmãos. Irmãos, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você está sofrendo. Mas, irmão, se Deus ele está no barco com você, pode ficar despreocupado. Porque Deus, ele vai acalmar a tempestade. Ele vai cessar os ventos. Ele vai acalmar o mar. Porque, irmão, se Deus está com você, o barco ele pode até ir do lado para o outro. Ele pode até querer naufragar. As águas podem até começar a querer inundar o barco. Mas se Deus ele estiver com você, irmãos, esse barco ele não vai naufragar. E foi isso que aconteceu, irmãos. Jesus ele estava no barco. E aquele barco, irmãos, ele não naufragou. Os discípulos eles clamaram a Jesus, falaram: mestre, ajuda. Porque o cenário aqui está de morte. O cenário aqui está de sofrimento. O cenário aqui está de desastre.
Mas na hora que eles clamaram a Jesus, Jesus respondeu à oração deles, ao clamor deles. E Jesus, ele foi e cessou os ventos, e cessou a tempestade. Jesus foi lá e acalmou o mar. Irmãos, é para isso que eu quero orar com vocês aqui nesta manhã. Eu quero orar, irmãos, nessa manhã para que Deus ele venha te ajudar em meio a essa situação difícil, em meio a essa situação de desespero, em meio a essa situação de dor, de sofrimento. Eu quero orar com vocês nessa manhã, irmãos, para que Deus ele venha tirar o desespero do seu coração e para que Deus ele venha segurar na sua mão nesse momento difícil. Talvez, irmãos, Deus está permitindo que você passe esse momento difícil para que você venha ver onde a sua fé está depositada. Será que a sua fé está depositada nele? Porque se a sua fé, irmãos, estiver depositada nele, você vai ficar calmo e vai confiar e vai esperar que Jesus, ele vai acalmar essa tempestade. Mas se a sua fé, irmãos, não estiver nele, o desespero ele vai tomar conta do seu coração e você não vai conseguir saber lidar com essa situação. Mas, irmãos, nós vamos orar neste momento, pedindo para que Deus venha te ajudar a entender que Ele está no teu barco, que Ele está na tua embarcação e que nada de ruim vai acontecer com você. Amém, irmãos? Vamos orar nessa manhã? Soberano Deus e eterno Pai, Deus de maravilha, Deus de poder, Deus de graça, Deus de unção. Aqui, Senhor, neste momento, eu entrego a vida do meu irmão, da minha irmã, deste ouvinte. Senhor, eu oro aqui para que o Senhor venha ajudar a essa pessoa, Senhor, a acreditar, a confiar, a esperar no Senhor, porque grande tem sido a luta do nosso irmão, da nossa irmã. Essa pessoa, Pai, ela não sabe mais o que fazer. Ela olha para o lado, olha para o outro e ela não vê uma saída. Ela olha para trás e ela vê que não tem mais saída. Não tem mais o que ela fazer. Ela já tentou de tudo, ó Deus, e nada de adianta. Assim como os discípulos olharam, ó Pai, para o lado, para o outro, olharam o cenário, olharam a situação, não tinha para onde fugir. Ou eles ficavam no barco e o barco seria destruído pela tempestade, ou eles pulavam no mar e morriam afogados. Ou seja, não tinha, ó Pai, uma escapatória. E talvez essa pessoa esteja, ó Pai, nessa mesma situação. Ela olha para a vida dela, ó Pai, e ela não vê uma resposta. Ela não vê uma saída. Essa pessoa, ó Deus, que tem orado pelo marido, que tem orado pelo filho, que tem orado para que o Senhor venha restaurar a saúde dela, que tem orado para que o Senhor venha firmar os caminhos dela na tua presença. Essa pessoa que tem orado, ó Pai, para que o Senhor venha fazer com que ela venha parar de pecar, que ela venha parar de errar, porque essa pessoa ela quer ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro crente. Ela não quer simplesmente, ó Pai, ser um crente de fachada, não. Ela quer realmente, Senhor, andar nos teus caminhos, mas ela não consegue abandonar o pecado, ela não consegue abandonar o erro. Essa pessoa, Senhor, que já entregou currículos, mas até hoje não foi chamada. Até hoje nenhuma empresa quer contratar ela. Ela já não sabe mais o que fazer. Deus, eu estou orando para essa pessoa. Eu apresento, Senhor, a vida dessa pessoa em tuas mãos. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha acalmar a tempestade na vida dessa pessoa. O barco dela, ó Pai, está prestes a naufragar. Essa pessoa, ó Pai, que não tem mais prazer de viver. Ela já tentou, Senhor, tomar remédios. Ela já foi em psicólogos. Já foi em psiquiatras. Ela já tentou, ó Pai, de tudo para se libertar da depressão, mas ela não consegue. Pai, eu te peço que o Senhor venha acalmar neste momento a tempestade. Que o Senhor venha, ó Pai, cessar os ventos fortes na vida dessa pessoa.
Meu Pai, nós sabemos que muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por situações para que nós venhamos depositar nossa fé no Senhor, para que a gente venha clamar ao Senhor. Essa pessoa está clamando, ó Pai, essa pessoa está pedindo. Eu te peço, escuta, ó Deus, a oração do nosso ouvinte, a oração do nosso irmão, da nossa irmã. Escuta, atende o nosso clamor, atende a nossa súplica, ó Pai, porque se o Senhor não fazer nada, ó Deus, a gente vai morrer, a nossa embarcação ela vai naufragar, a tempestade vai vir sobre nós e não é isso que nós queremos, ó Deus. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa súplica, ouve, ó Deus, a nossa oração, assim como o Senhor atendeu o clamor dos seus discípulos ali naquele momento. Atende o nosso clamor também, ó Deus. Entra com resposta, entra com providência, entra, ó Deus, com calmaria. Nós precisamos, ó Pai, que o Senhor acalma essa tempestade. Essa pessoa não está aguentando mais, ó Deus. Ela já não sabe o que fazer. Entra, Senhor Jesus, com calmaria. Entra, Senhor, com paz. Coloca seus paz, meu Pai, no coração dessa pessoa. E faz, meu Pai, ela ver que o Senhor está no barco. E que esse barco ele não vai naufragar. Esse barco ele não vai afundar. Atende, Senhor, a nossa súplica. É isso, ó Deus, que eu te peço neste exato momento. Desde já, Senhor, eu te agradeço. Crendo, Senhor, no milagre. Crendo na vitória. Crendo, Senhor, que o Senhor vai entrar com providência. Porque nós sabemos, ó Pai, que muitas das vezes o Senhor permite a gente passar por certas coisas, para que nós venhamos, ó Pai, entender que a nossa fé está depositada no Senhor. Então, ó Pai, nos ajuda, porque a minha fé, a fé do nosso irmão está depositada no Senhor. E nós reconhecemos, ó Deus, que é só o Senhor que pode fazer. Ninguém mais pode fazer, Senhor. Ninguém mais pode nos ajudar, é só o Senhor. Naquele momento ali, ó Deus, com os seus discípulos, ninguém podia ajudar eles, não, era só o Senhor que podia. E o Senhor foi lá e ajudou. Os discípulos clamaram ao Senhor e o Senhor os ajudou. Então, Senhor, neste momento que o Senhor venha nos ajudar, entra com bonança, entra com calmaria, faz, ó Pai, cessar os ventos e as tempestades na nossa embarcação. É isso, ó Deus, que eu te peço. Desde já eu te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu vou ficando por aqui, meu irmão, minha irmã. Que Deus ele venha te dar um dia abençoado. Eu estarei de volta amanhã, às 7 horas da manhã, para poder estar orando por você e deixando uma palavra por parte do Senhor para a sua vida. Fiquem com Deus e tenham um ótimo dia.